sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa quarta-feira. Hoje, claro, vamos falar sobre diversos assuntos, como política, saúde, economia, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, tá começando oficialmente o Da Hora dessa quarta-feira e já estou aqui dividindo a bancada com eles, primeiramente Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Tudo tranquilo, Gabriel, graças a Deus. E com o nosso convidado especial de toda quarta, o doutor Djalma. Tudo bem, doutor Djalma? Como é que foi de final de semana? Excelente, uma alegria retornar aqui à sua companhia e eu da Rochelle para mais um programa de sucesso. É isso, e a gente abre a nossa edição falando da previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no estado do Ceará. Olá pessoal, tudo bem? De acordo com os nossos dados parciais aqui da FUNSEMI, nas últimas 24 horas choveu em 15 municípios, principalmente entre a noite de ontem, terça-feira, e a madrugada de hoje, quarta-feira, tudo concentrado lá no Cariri, no sul do estado. O maior registro até o momento foi no município de Caririaçu, com 25 milímetros, seguido de Cariús e Várzea Alegre, com 13 milímetros. Bom, agora a previsão para os próximos dias, hoje, quarta-feira, quinta e sexta-feira. Entre hoje e sexta-feira, a tendência é de predomínio de estabilidade em todas as macro-regiões aqui do estado. Ou seja, sem previsão de chuva. No entanto, aqui no litoral de Fortaleza, por conta da brisa terrestre, ainda há aquela possibilidade baixa de chuvas isoladas e passageiras, principalmente durante a madrugada. Bom, agora em relação à umidade relativa do ar, vale destacar que passamos um aviso de baixa umidade relativa do ar para locais do centro-sul do estado e também pegando ali um pouco do sul da região da Ibiapaba, tá? Umidade que pode variar entre 15% e 20% de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde de quarta, quinta e até mesmo sexta-feira. Nebulosidade, céu variando entre poucas nuvens e até sem nuvens, principalmente no período da tarde dos próximos dias. Agora, em relação a ventos, a tendência é que os ventos fiquem um pouquinho mais fortes na faixa litorânea e também em ambiente de serras com rajadas pontuais de vento. É isso aí, pessoal. Para mais informações e atualizações da previsão do tempo, não deixe de seguir a FUNSEMI nas nossas redes sociais ou baixar o aplicativo FUNSEMI Tempo. Até mais. Isso aí, nós recebemos uma denúncia que suspeitos estão quebrando a ciclovia do Porto das Dunas para roubar ferro que dá suporte ao concreto. Doutor Djalma, em relação a isso aí que está acontecendo, fora os fios de cobre, agora esses ferros também? É uma situação muito deplorável que as pessoas têm lá no Porto das Dunas, aquela ciclovia, e muitas pessoas caminham por ali. Não existe praça, infelizmente não existe nenhuma praça no Porto das Dunas. É um negócio absurdo, um bairro que está nascendo agora e ainda assim não existe nenhuma previsão de construção de praça ou disponibilização desse equipamento público tão útil para as pessoas, inclusive para a saúde. E para agravar a situação, marginais, sem escrúpulo algum, sem noção nenhuma de respeito ao bem público, quebram aquele cimento para retirar o ferro. Isso é uma vergonha, um negócio inaceitável para o século XXI.
E depois também já há informações de que os cobres, o fio do telefone, os fios elétricos são também subtraídos numa falta de educação para a cidadania, num desapreço para com os bens da coletividade. E tantas câmeras que existem, Fiscalização, né? e fiscalização, passa da hora da polícia e dos órgãos competentes flagrarem essas pessoas para aplicar sanção após o devido processo legal. Eu até relatei, doutor Djalma, hoje na gravação de um conteúdo aqui para a TV, que só nesse primeiro semestre do ano de 2023, a Prefeitura de Fortaleza gastou mais que todo o ano passado nessa substituição desses fios de cobre que o pessoal rouba, principalmente de sinais de trânsito. Então mostra que é um movimento que está crescendo ainda mais, né? Isso é uma falha grande da nossa educação. Isso é um atestado da ineficiência na forma como a educação é conduzida, principalmente no ensino fundamental. Precisamos, Rochelle, levar isso em consideração. Isso é uma vergonha, isso é um atestado de que falharam todos que estiveram envolvidos no processo de educação do Ceará nos últimos tempos, nas últimas décadas. Falhamos todos, presidente da República, governador, todos os agentes políticos. Como é possível no século XXI você ter pessoas predispostas a assaltar fio elétrico, fio de calçamento, enfim, causar danos irreparáveis à coletividade? E a gente pode ir agora para quem compra esses fios, quem compra esse tipo, né? Como é que faz, você que conhece o local... Que é receptação, né? Para denunciar mesmo esses locais, porque tem que ter a fiscalização desses locais, porque se eles roubam é porque eles vendem, se eles vendem é porque alguém compra. Né? E se alguém, quem é que compra? Eu acredito que tem que ter fiscalização nesses lugares, porque também você não vai chegar no local, pode ser que ele não trabalhe só com isso, comprando só isso, né? Tem também lá, tem o seu trabalho. Mas eu acredito que a comunidade, a sociedade pode ajudar denunciando, né? Isso as pessoas que compram. Aí você só vai assaltar se você tiver uma destinação para aquele produto. É o tal receptador, que é um cara tão nocivo ou mais nocivo do que o próprio assaltante. Que também esse receptador, ele não tem solidariedade social, ele é um predador também da sociedade e devia também sofrer a punição após o devido processo legal para desestimular essas ações. Se você está dizendo, Gabriel, que houve um aumento em relação a esses danos ao patrimônio público, significa que eles estão estimulados pela ausência de uma repressão efetiva. A punição não é para infligir dor e sofrimento para o infrator, mas para desestimular a repetição desses atos por outras pessoas. E por que não está havendo sanção? É essa notícia triste e alarmante de que está havendo mais assalto a esses bens públicos. E aí, tendo a punição, serve como exemplo aí, e muitas pessoas vão deixar de comprar, porque sabe que se comprar, né, vai ter uma punição. E aí, essas pessoas não vão ter para quem vender. Corretamente. Quem sabe assim, né, não diminui porque o prejuízo vai para a sociedade em si, né? Porque tem que repor, tem que comprar de novo, colocar o ferro, colocar o fio, e aí, como é que fica? E a população, né, pagando mais Sim. impostos, pagando mais tributo, e esse dinheiro sendo desperdiçado devido à audácia de alguns predadores da coisa pública. Mas é um absurdo, né? É só o que faltava mesmo, Gabriel. E Fortaleza foi vencedora pela segunda vez do prêmio Cidade Caminhável, realizado pelo Instituto Caminhabilidade, com apoio da Walk 21 e da Frente Nacional de Prefeitos. Destaque na categoria Cidades Grandes, a capital apresentou o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza, concorrendo com outros 14 projetos de outras 7 cidades na categoria. O prêmio Cidade Caminhável tem por objetivo reconhecer, mapear e premiar iniciativas públicas que promovam a melhoria da caminhabilidade nas cidades brasileiras, de forma a impulsionar projetos e ações para cidades mais caminháveis. Além da premiação, todos os projetos inscritos ganham visibilidade ao compor o mapa público de ações para a caminhabilidade nas cidades brasileiras. Cidadania, né, doutor Djalma? Isso é importante, você destacar um feito notável da cidade, da gestão de Fortaleza, do prefeito atual e do prefeito Roberto Cláudio, que deixou um legado
que marcará uma história na gestão da cidade de Fortaleza. A caminhada, todo mundo sabe que ela é fundamental se a pessoa quiser preservar a sua saúde. Não adianta você ter vontade de caminhar e não ter local para caminhar. Infelizmente, nós não temos muitas praças, muitas pessoas não têm realmente um local adequado para se exercitar. Mas, de qualquer maneira, fica esse registro, Gabriel, muito importante, e parabéns aos gestores que tiveram essa sensibilidade. Esperamos agora que haja também sensibilidade em relação à educação, sobretudo para a escola do ensino fundamental e também para reagir a esses assaltos aos bens públicos que causam danos irreparáveis à sociedade. Porque dependendo do local, você não pode caminhar, né? Porque falta aí segurança, né, o doutor Djalma? E tem isso também. Segurança e também até qual é a praça que as pessoas dispõem. Infelizmente, nós não temos essa... Um lugar ao ar livre, né, que tenha árvores. A gente tem aí o Parque do Cocó, que dá para fazer umas trilhas, mas fica longe para muita gente, caso queira caminhar todos os dias. Né? Para quem mora longe, não dá. Dá para ir num domingo, né? Então, também tem que ver isso. Realmente falta esses locais, né, adequados. Prestigiar cada cidadão que contribui, que paga o seu tributo, disponibilizando meios para que as pessoas possam se exercitar, possam, inclusive, se sentir prestigiada pela igualdade, porque você mora num local que permite você se exercitar, caminhar, e a outra pessoa mora num lugar que não oferece condição nenhuma. Isso só atesta esse permanente descaso com a preservação da igualdade. Sem falar no incentivo para a saúde, né? Porque caminhar, principalmente o idoso, quando chega numa certa idade, os médicos geralmente aconselham, pelo menos, fazer uma caminhada, né? Então, tudo Rochelle, isso trata-se de saúde você também, é muito né? nova, mas todo mundo diz que as pessoas que passam de 80 anos, você tem diferença entre aqueles que caminharam e aqueles Sim. que têm não vida... deixar só para caminhar quando tiver idoso, né? Vida sedentária. Então, você que está realmente motivada, continue caminhando. Você também, Gabriel, para que atleta. a juventude de vocês seja preservada. É isso. É isso. E fazer contrato com operadora de telefonia é muito fácil. Agora, cancelar é uma complicação estressante. Mas por quê, hein, doutor Djalma? Rochelle, isso é um problema sério, principalmente aqui em Fortaleza. O cidadão telefona para você fazer o contrato, é uma cordialidade. Várias opções. Gentileza, atenção. Na mesma hora você resolve tudo. Agora, por qualquer razão, se você quiser fazer uma reclamação ou quiser rescindir esse contrato, aí é uma tortura. Porque você liga, primeiro não atende. Quando atende, passa a ligação para um, passa a ligação para outro, e você não consegue ser atendido para satisfazer a sua pretensão. Nesse caso, a Anatel, a agência reguladora, ela deve ser comunicada desse incidente para que haja uma punição ou pelo menos uma reclamação com essas empresas que são muito eficientes para atraírem os clientes, mas são profundamente ineficientes para rescindir esses contratos. Você, por outro lado, se você quiser ser um empresário bem-sucedido, uma empresa que tenha conceito no mercado, você tem que ter esse marketing pós-venda, atendendo às exigências ou saber se o seu consumidor está satisfeito ou não com o seu produto, porque muitas vezes as pessoas se afastam dessas operadoras e fazem uma propaganda negativa boca a boca, que é muito ruim para a continuidade de qualquer negócio. Mas a questão aí, doutor Djalma, é porque a gente não quer generalizar, mas tem essa dificuldade para cancelar. Tipo, você vai numa operadora, não vou dizer o nome, pega uma senha e lá você fica naquele chá de cadeira para poder ser atendido. E aí, o que você faz? Não tem um tempo, vou desistir e vai embora. E nunca resolve o problema. Né? Então, assim, esse atendimento até o presencial, que é ir até a loja, que deveria ter atendentes ali, deveria ter um máximo de tempo para ser atendido. Aí, até existe, né, um máximo de tempo, mas não é cumprido. Aí o que é que falta aí? Falta sensibilidade dos governantes, dos gerentes dessas empresas, dos proprietários, dos acionistas majoritários aí, no sentido de se colocar no lugar da pessoa que você está prestando serviço.
você tem que ter essa empatia, tem que ter essa percepção de que você deve ajudar ou não dificultar a vida da outra pessoa. E se você é um comerciante, se você é um empresário, não tem essa sensibilidade de facilitar a vida daquela pessoa que está comprando o seu produto, você está defasado no tempo. Você é uma pessoa arcaica, uma pessoa que não tem o espírito do século XXI, que se resume em servir aquele seu cliente, atender da melhor maneira, facilitar a vida, em última análise, contribuir para a felicidade daquele que garante a sua sobrevivência no mundo empresarial. E aí acontece de pessoas já terem perdido seu número, porque não foi 2, 3 vezes, pega uma senha, demora, e não é resolvida, acaba perdendo o número, ou então outro problema não consegue ser resolvido. Isso não pode existir. E por que isso acontece? Isso é um absurdo, gente, porque é privado, não é nem público. Não é público, você ainda fica, né? Mas empresas privadas. É porque, Rochelle, nós não temos sedimentada a cultura da pessoa se colocar no lugar da outra pessoa. Essa ideia da solidariedade, essa ideia básica. Se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor, para sentir a sua aflição. Aí o cidadão está ganhando dinheiro, está passeando, está desfrutando do capital que está usufruindo, mas não quer se preocupar com aquele que está sendo prejudicado pelo atendimento de péssima qualidade da sua empresa. Aí, como você disse, sai de uma e vai para outra. Ou seja, a outra também tem problemas. Mas por que isso acontece? Porque nós não desenvolvemos, não sedimentamos esse espírito da pessoa se colocar no lugar do outro. Se você conseguir na sociedade, isso começa na escola do ensino fundamental, se você passar para qualquer empreendedor essa noção, aí ele vai fazer, quando ele for construir um apartamento, uma casa, ele vai se colocar no lugar daquele para quem ele vai vender. E ele não vai colocar aflição nem infortúnio na vida do seu consumidor, contribuindo, então, para a harmonia social e para a felicidade de quem está tendo qualquer relação comercial com ele. É porque se tornou algo normal o outro esperar. A gente vê isso nas clínicas, quando vai se consultar, os médicos chegam atrasados, não estou generalizando, não são todos, mas tem médico que chega atrasado, né, também. E muitas pessoas reclamam, queria saber por quê, já que o médico tem lá o seu salário razoável. E isso é incrível como normaliza, é normal esperar em clínica, esperar em posto, esperar para ser atendido numa empresa privada, como se tudo fosse normal. E não é para ser normal. Não, o atendimento ser ruim, de uma forma geral, eu acredito que no país, né? É porque exatamente nós falhamos na educação. A pessoa só pensa em si, só quer satisfazer o seu interesse, não quer saber o prejuízo, o dano. Ela não tem essa capacidade, porque na hora que você sedimenta isso na sociedade, aí você muda realmente a forma do relacionamento entre as pessoas. Aí você não é submetida, Rochelle, a essa situação de ter que esperar perder o seu tempo pela pessoa que tinha um compromisso e não chegou no horário, não teve atenção nenhuma com o seu cliente. É preciso também que haja competitividade para que a pessoa que foi mal atendida possa fazer a opção pela outra empresa, pelo outro prestador de serviço, que é isso também que seja melhor, né? Porque também mudar para não ser melhor. Quando você não oferece um serviço de qualidade, você está perdendo a sua competitividade no mercado. A economia de mercado, o livre comércio, tem esse lado. Você tem que estar sempre atento, buscar oferecer um serviço de qualidade para preservar o seu cliente. Se você incorre nesses deslizes que você está apontando, tendo outras opções, é aí que cabe esse aprimoramento para quem está concorrendo, você vai perder o cliente e vai sair com uma fama desconfortável por parte daquele que não foi bem atendido, na sua loja ou no seu lugar de prestar o serviço como autônomo. É isso, e a gente muda de assunto porque agora é hora de você entender um pouco sobre o famoso código-fonte. Então, é só uma pergunta bem técnica. Essa questão dessa palavra código-fonte, para mim, é uma coisa que eu pessoalmente não faço ideia do que seja. Eu já ouvi falar isso algumas vezes, mas para mim eu não entendo o que é isso. Quando o senhor diz assim, o código-fonte ele é feito pelos funcionários do TSE, é apenas um código-fonte que é colocado, e esse único código-fonte, ele vai para todas as urnas do Brasil, ou podem ser feitos mais de um código-fonte, colocar códigos-fonte, um determinado código-fonte em algumas urnas e outro em outras urnas? É só essa pergunta porque é realmente uma curiosidade que eu tenho.
Vamos lá, o código-fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitado a cidade. E ele, assim que é posto a cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite, então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado, e editado e atualizado o código-fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE, é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim, caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior, que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos, naquela região. Então, não seria algo grosseiro, que seria, apenas na cidade vai ter 100% dos votos, não. Ele faz algo que soe, que seja de verdade, não um algoritmo. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial, porque ela tem essa inteligência de manipular o voto caso haja alguém mal intencionado no TSE. Então, doutor Djalma. Rochelle, esse tema aí, código-fonte, embora esse cidadão seja condenado, né, ele realmente cometeu alguns ilícitos, mas esse problema desse código-fonte é que gerou toda essa polêmica, em última análise, em relação à eleição de 2022. Você tem que extrair dos fatos, perante a história, para que não mais se repita essa situação. No novo Código Eleitoral, que está sendo apreciado no Senado, existe o artigo 342, salvo engano, já foi aprovado pela Câmara, determinando que o TSE entregue aos partidos, à Polícia Federal, ao Ministério da Defesa, à OAB, às coligações, o código-fonte após as eleições. Essa celeuma, em última análise, ela não foi bem resolvida, por isso deu todo esse imbróglio. Mas um ponto também que a sociedade precisa debater, desarmando-se os espíritos, com a serenidade, para que nunca mais se repitam cenas degradantes como essa de quebrar prédios públicos. Coisa triste, Gabriel. Isso é uma vergonha para essa geração. Depois da eleição, inconformados com o resultado apresentado pelas urnas, as pessoas se dirigirem a prédios públicos e quebrarem aquela maneira vergonhosa, demonstrando uma falta de educação para a cidadania. Nós temos que aprimorar a nossa democracia para que cenas como essa nunca mais se repitam. E um ponto, inclusive, que esse hacker colocou aí, é essa necessidade da impressão do voto. Esse tema foi tirado da pauta, mas ele precisa merecer uma reflexão a partir da seguinte constatação histórica e respondível. Como foi que a urna eletrônica foi introduzida no Brasil? Pela Lei 9.100, do dia 29 de setembro de 1995. Essa lei, Gabriel, uma coisa muito importante, ela resultou do anteprojeto de lei que foi elaborado pela comissão organizadora do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que encaminhou ao Parlamento Brasileiro a minuta, o anteprojeto dessa lei, regulando a eleição por via eletrônica. E lá no artigo 18, parágrafo 7º, a exigência do anteprojeto feito pelo TSE era de que o voto fosse impresso, garantindo, inclusive, recontagem para que não houvesse qualquer questionamento em relação a esse tema. Essa lei foi aprovada, esse anteprojeto se transformou num projeto de lei, foi aprovado pelo Parlamento Brasileiro em 1995, depois nós tivemos lei em 2002, lei em 2009 e lei em 2015. 4 normas exigindo a impressão do voto. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, entendeu que a impressão do voto comprometeria o segredo do voto, comprometeria o sigilo, o seu sigilo. Por isso, ele não chancelou essas normas, a despeito do fato do próprio TSE, Rochelle, em 2018, no dia 1º de março, ter editado a resolução 23.521, disciplinando a impressão do voto. O TSE chegou a abrir uma licitação para comprar as impressoras
que coletariam os votos impressos sem contato manual pelo eleitor. Portanto, o eleitor jamais sairia com o voto e jamais seria possível exibir. O segredo do voto seria preservado e esse tema precisa ser reexaminado, recolocado na pauta das discussões, com a serenidade, com os espíritos desarmados, para que nós nunca mais tenhamos que conviver com cenas deploráveis daquele dia 8 de janeiro de 2023. É isso. É isso, doutor Djalma, Rochelle, você aí de casa. Agora a gente vai para a nossa primeira pausa, mas fica aí que já já o Da Hora está de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e, a propósito, doutor Djalma, neste ano, na Argentina, pela primeira vez, nas urnas eletrônicas com voto impresso auditável. Vamos conferir. Quando a gente coloca aqui, imprimir, aí mostra exatamente o que está sendo impresso, que é a lista que a gente escolheu, e sai aqui embaixo a boleta impressa. Quando a gente busca, aqui coloca exatamente o que saiu na demonstração do que cada uma escolheu. Isso se vira. Si se quiere verificar, se acerca el chip al sensor, se ve su voto. E aí pode ser olhado de novo se quiser. Isso se vira, se coloca, se tira de novo a outra exemplo e isso vai corta o segundo de verificação que foi votado e isso se coloca numa caixa, numa urna que depois é validada por todos. Doutor Djalma. Esse modelo da Argentina, ele é diferente até do que foi proposto pelo Brasil. No caso brasileiro, não havia contato nenhum do eleitor, ele apenas confirmava, o voto era impresso e ia logo para o invólucro, sem contato manual com o eleitor. Desde 1995, essa foi a diretriz adotada pelo Brasil nas leis que foram aprovadas. Não havia contato lá, ele ainda tem que colocar a cédula no invólucro respectivo. No modelo brasileiro, o eleitor não teria esse contato, Rogério. Mas é uma prova eloquente de que esse sistema tem que ser aperfeiçoado no Brasil e sendo adotado para evitar qualquer questionamento. Não se admite que nós estamos no século XXI e nós ainda não temos habilidade ou então competência para termos uma eleição sem qualquer questionamento, que essa é a base, é a pedra angular da democracia. A alternância do poder, a temporariedade do mandato com eleições sem questionamento algum. Nós esperamos, confiamos na justiça eleitoral, confiamos nos técnicos, realmente, mas precisamos de discutir esse assunto, ouvir os especialistas dos partidos, do Ministério Público, da Polícia Federal, todos os segmentos, para que nós possamos ter eleições no futuro que jamais possam ensejar esse tumulto que ocorreu na eleição de 2022. Causar indagações, né? O senhor tinha falado do 8 de janeiro, da forma como aconteceu, né? E aí eu vi agora nas últimas semanas algumas como posso dizer, selvageria, certo? Aqueles arrastões que ocorreu em Copacabana, as brigas que tem acontecido em frente ao aeroporto entre motoristas do Uber e táxi. Seguranças do aeroporto também. Isso. E aí eu fico pensando na civilização, né? Eu fico se a civilização chegou realmente, porque você vê uma selvageria como o dia 8 de janeiro também, né, doutor Djalma? E a gente fica pensando, meu Deus, a civilização chegou realmente? A gente está na civilização, eles estão ainda na idade do homem da pedra. É difícil, porque os arrastões que houve, as imagens deles assaltando os turistas, batendo no turista, foi assim, foi assustador aquelas imagens, sabe, doutor Djalma? Essas imagens, elas atestam, e você não pode contestar, porque não tem como, são fatos inequívocos, atestando uma deficiência histórica na nossa educação. Nós não temos essa preocupação de oferecer escola de qualidade, de estimular a educação através da família, através da escola e da própria sociedade. A sociedade não prestigia os professores no Brasil, isso é fato. Como é que uma sociedade vai ter
convivência com a paz, vai repelir esses incidentes, esses fatos deploráveis que você acabou de elencar, sem essa preocupação com a escola do ensino fundamental, com o estímulo a que os pais eduquem seus filhos. Não é só o professor que tem essa missão, também compete aos pais. E a sociedade tem que estimular os pais a conter essa agressividade, estimular o cultivo da empatia, da solidariedade, para evitar, por exemplo, você não quer... Harmonia, da né? harmonia. Você não quer, Gabriel, que a sua moto seja levada. Então, você não deve levar a moto do outro. Aí o rapaz vai, um garoto que está treinando na academia, se preparando para lutar boxe, com muito sacrifício comprou a moto, levou, deixou lá na frente da academia, quando voltou, já tinham levado a moto. Então, isso prova que nós temos uma sociedade em decadência, doente. Por quê? Porque não priorizamos a educação a partir do ensino fundamental, não prestigiamos o professor. Aquela sociedade que não avalia o papel, a relevância, a importância do papel do seu professor, com a colaboração dos pais, é uma sociedade fadada a conviver com cenas deploráveis como essas que você relatou. Com faca de mesa, com tesoura, isso lá nos Arrastões de Copacabana, no show do cantor, né, do DJ. E foram cenas terríveis, terríveis esses arrastões. A gente teve também aqui em Fortaleza, frente ao aeroporto, e eu fico me perguntando, meu Deus, né? A civilização não chegou. E muita gente colocando a culpa no DJ, mas a culpa é do funcionalismo público. Porque foi gratuito, né, o show. Exatamente. E aí teve muita gente. Sim, mas aí se sabia que ia ter muita gente, porque ia ser gratuito, lógico, tinha que investir em segurança. Mas de qualquer Tinha que ser investido em segurança. Só quem não tem culpa é o DJ. O DJ ofereceu um serviço de forma espontânea para prestigiar um evento público. Infelizmente, nós temos que fazer essa crítica e temos que fazer uma avaliação. Os governantes, todos os presidentes do passado, todos, pai, que foi que você falhou? Por que o Brasil chegou nesse ponto que você não pode andar na rua, que você não pode participar de um evento público, você não pode competir, que tudo tem que ter agressividade, tem que ter violência. Isso é uma falha, é um atestado de que falhamos, Gabriel. A sua geração deve contribuir de maneira para modificar esse status quo, essa situação inaceitável, você não poder nem sair da sua casa para assistir a um show de graça. Se for pago, aí vai ter o segurança e tal, e não vai ser naquele local, obviamente, mas não vai ser acessível ao povo. Um povo que não tem capacidade de assistir a um show desse porte, é um povo fadado ao sucesso, fadado a não ter paz social. Mas muitos eu acredito que já vão intencionados, né, doutor Djalma? Acredito que sim, que já leva a tesoura, leva a faca de mesa. Pois é, mas é porque você tem... Não tem revista. Você tem um ambiente social já configurado para a agressividade, para a subtração do patrimônio público. Então, quando você, por outro lado, é um governante que dá mau exemplo, desvia dinheiro da saúde, da educação, você está estimulando essa galera lá na base a exigir também a impunidade naquilo que ele vai praticar e que configure ato ilícito do crime. Por isso que é muito importante, vai haver eleição agora para prefeito, para vereador, cada cidadão deve pensar e qual é o critério que ele vai adotar, Gabriel, para escolher o seu prefeito, para escolher o seu vereador, se o cara já teve vinculação com coisa ilícita, já foi denunciado, já foi indiciado. Tenha cuidado, porque quem exerce poder também atua como educador. O exemplo que ele lega se sedimenta na base da sociedade. Então, o cara vai querer levar tesoura, levar faca, assaltar lá no evento, também querendo que não haja sanção alguma para ele. Ele quer se espelhar naquelas pessoas que têm o dever de comandar o destino da sociedade. Que não são punidos, né? Pois é, e querendo ou não, esses mesmos candidatos a prefeitos e a vereadores para o ano que vem, mesmo que de forma não oficial, já começam a fazer sua campanha aqui ou ali, a pedir voto, a dar aquele agrado que a gente sabe que existe, mas aí quando passam as eleições, que eles iniciam o seu mandato, nada do que eles prometem, ou boa parte do que eles prometem, eles não cumprem, né, doutor Djalma? Alguns somem, né? Somem daquele bairro. A gente já comentou até aqui na bancada em relação se não deveria existir um documento de que todas as promessas eles assinassem e de alguma forma tivessem que cumprir.
Se não cumprisse, aconteceria alguma punição. Ou dar uma justificativa plausível para explicar por que não cumpriu. Que não cumpriu. Prestação de contas, né? Sim, fazer uma prestação de contas. Não cumprir por isso. Se for plausível, tudo bem. Se não, punição. O que o senhor acha, doutor Djalma? A sua proposta, por incrível que pareça, ela já está inserida, Rochelle, na Lei 9504. Todo candidato a prefeito, lei, governador ou presidente, quando ele vai pedir o registro da sua candidatura, ele tem que apresentar essa proposta do que ele pretende fazer quando ele for eleito. O que está faltando é a aplicação da sanção para aquele que usou aquela proposta de forma a cometer um verdadeiro estelionato eleitoral. Ele apresentou aquelas propostas, o eleitor confiou, depois ele colocou aquilo na lata do lixo como se não tivesse escrito nada. O que nós temos é que qualificar a nossa legislação, aprimorar, para punir e para desestimular esses estelionatários do processo eleitoral e também para que o cidadão, quando for propor o seu nome, ele tenha espírito público, compromisso de fazer o melhor pela sociedade. Porque se o cara tiver boa intenção, ele vai colocar na proposta aquilo que é factível que ele vai fazer. Agora, se ele for um oportunista, ele já vai enganar o eleitor na largada. Ou vai comprar voto, ou vai abusar do poder econômico, do poder político, e chega lá, não tem satisfação a dar a ninguém. Por isso é que nós temos essa sociedade, infelizmente, em que você não pode ir para um show, assistir a um jogo ou andar na rua sem ser ameaçado. Então, teoricamente, existe, só não na prática, né? Teoricamente, concretamente, existe mas na legislação. Prática não, né? Como muitas outras. Está positivado no direito brasileiro, no direito eleitoral brasileiro, na Lei 9504 e 97, que é a Lei Geral das Eleições. O que falta é uma conscientização, uma educação para o exercício do poder político, que essa educação é reclamada já por Montesquieu, que fez um livro clássico chamado O Espírito das Leis, 1748. Ele já dizendo que a educação, através dos pais e dos bons exemplos, essa educação é fundamental para você ter a longevidade da democracia em qualquer país do mundo. É isso. É isso, e a gente muda de assunto e vai falar que ao menos 4 projetos de lei em andamento na Câmara dos Deputados querem acabar com a circulação de dinheiro em espécie aqui no Brasil. As propostas sugerem o uso exclusivo dos meios eletrônicos para transações financeiras. A ideia une deputados de diferentes campos ideológicos e 2 projetos são de autoria de parlamentares do governo e 2 de nomes da oposição. Desde 2020, quando o Pix entrou em vigor, a impressão de novas cédulas pelo Banco Central caiu 38%. No ano passado, foram mais de 1 bilhão de emissões, número próximo ao de 2016, quando foram impressas 1 bilhão e 100 milhões de novas notas. Ou seja, muitas especulações de que o dinheiro impresso vai acabar. E né? realmente, cada vez menos as pessoas vêm usando, como mostrado na estatística, né? Mas aí, doutor Djalma, o Brasil não é só quem tem isso aqui, quem tem um computador, gente. Tem que pensar também nas pessoas que não têm tanto o meio quanto a instrução, né? Porque tem gente que tem um celular, mas não sabe usar, pode cair em golpes. O que é que o senhor acha dessa medida? Ela tem que ter essa ponderação que você colocou com muita propriedade. Mas hoje, realmente, muita gente, talvez a maioria da população brasileira, não pegue nem dinheiro mais. Você vê que as pessoas já estão, quando vão pedir uma esmola, já estão com um número no seu Pix. Porque realmente é difícil até você ter que ir no banco e tal para conseguir uma cédula. Você passa uma semana até sem pegar no dinheiro do papel, vários dias sem ter contato nenhum com o dinheiro do papel. Então, já é uma realidade a ausência de cédula no nosso cotidiano. Já tinha sido com o uso do cartão, né? E agora com o Pix, isso diminui ainda mais. E tem muita gente que não quer receber dinheiro mais em espécie, só quer o Pix. Eu conheço muitos. Agora, como essa geração mais antiga ainda tem uma dificuldade, Sim. Eu acho que devia haver uma transição para que as pessoas não ficassem excluídas completamente das suas atividades ou de integração numa sociedade que vai marchar inexoravelmente para o dinheiro apenas pela digital, né? O dinheiro digital. Pois lá no meu bairro tem um comérciozinho lá que é justamente o contrário. Eu acho que
o senhor tem medo de golpes, foi tirar umas fotos 3x4 há um tempo atrás, coisa de 1 ano e meio atrás, e ele não aceitava nem cartão e nem Pix, só dinheiro em espécie. Por sorte, eu estava com dinheiro na carteira e consegui pagar, mas também tem gente que é um pouco mais da velha guarda, né, doutor? Da velha guarda, e você disse aí, golpe, com medo de golpe, porque como é que pode uma sociedade que tudo que o cara vai fazer, ele está desconfiando dele? Viu demais. Pois é, que ele vai ser enganado. É uma tragédia humana. Você ter tudo que você vai fazer, você tem que pensar, esse cara está de boa intenção, até prova em contrário, embora a Constituição assegure a presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, mas na vida prática, qualquer negócio que você for fazer com qualquer pessoa, já vai aquela desconfiança. Você vai deixar o seu telefone em qualquer lugar, já fica preocupado se vão levar o seu telefone. Isso é um sintoma de uma sociedade doente. Uma sociedade doente porque não prestigiou, por via dos seus governantes, a educação como forma essencial para ter-se uma harmonia. Embora, Rochelle, desde 1988, a Constituição consagre no artigo 3º, inciso 1, como objetivo fundamental da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidariedade, entretanto, você só adquire pelo hábito, pela prática reiterada, pelo estímulo. Aí você tem, por exemplo, Gabriel, você tem propaganda institucional da União, do Estado e do município. Qual é a propaganda institucional? Para desestimular o cara de roubar o ferro lá da rodovia, o fio de cobre. Isso é uma realidade que tem que ser enfrentada. Como é que você vai enfrentar isso? Fazendo uma propaganda institucional, um marketing social, para que a pessoa tenha vergonha de proceder dessa maneira, de enganar o outro, de ludibriar a boa-fé daquela pessoa com a qual você está mantendo uma relação comercial. Então, isso tem que entrar na pauta das discussões. Agora nós vamos ter eleição, e isso devia ser tema para debate dos futuros candidatos, para tentar amenizar esse problema da nossa geração. É isso, doutor Djalma, esse bloco já encerramos, né? Vamos ter que agora ir para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Volta com da hora dessa quarta-feira, falando que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, sendo, por enquanto, o único magistrado a se posicionar dessa forma após 6 votos. O julgamento voltou a ser paralisado por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Abre aspas, a mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas. A descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde, fecha aspas, foi o que afirmou Zanin. E aí, doutor Djalma? Muita gente revoltada, né, doutor Djalma, com essa fala dele? Mas ele trouxe um posicionamento nesse particular aí, de muita lucidez, viu, Rogério? Ele mostrou até uma forma diferente de exercer uma função tão relevante. Porque, na verdade, as pessoas que exigiam que ele se alinhasse com os posicionamentos dos partidários, de quem o nomeou, no caso o presidente Lula, tem que levar em consideração o seguinte: se fosse para o desembargador ou para o ministro julgar segundo a orientação ou o que deseja aquela pessoa que o nomeou, aí não precisava nem nomear o ministro, era melhor também dar logo poder para quem o nomeou, para colocar as suas deliberações como regra de conduta. A Constituição, a sociedade, ela concede garantias, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade dos vencimentos, todas as garantias para o magistrado ter independência, para ele julgar de acordo com a consciência dele e com base na ordem jurídica vigente. E esse o ministro Zanin deu um exemplo muito interessante. Uma pessoa jovem está rompendo uma cultura que é muito deletéria para a imagem do Poder Judiciário. O cidadão foi nomeado pelo governador, pelo presidente, então ele tem que
seguir aquilo que o presidente está querendo ou o governador está querendo, porque ele tem que ser grato. Essa palavra gratidão não cabe, né, no exercício dessa função. A pessoa tem da sociedade as garantias para ela atuar de acordo com a sua convicção. E é importante que ela tenha também a consciência de que as ações julgadas ou a forma de conduzir-se no exercício de uma função tão relevante vai se incorporar no seu patrimônio perante a história para ser reverenciado ou reverenciada pela sociedade conforme a sua atuação no exercício de tão relevante função. Por outro lado, agora no mérito, você liberar realmente droga num país como o nosso, marcado por uma violência excessiva, em que você não pode andar numa rua com seu celular na mão e as penitenciárias superlotadas por pessoas que fazem opção pela criminalidade, me parece que o ministro Zanin andou de forma muito prudente. Inclusive, Gabriel, existe um médico que trabalhava em penitenciárias aqui no Ceará e em contato com um traficante de drogas, o traficante informou, confessou a ele, que utilizava um expediente realmente muito preocupante. Ele dizia para a diretora da escola que tinha 3 filhos para serem matriculados e queria observar o dia a dia da escola para ver se ele levava os filhos para matriculá-los naquele local. Ele ficava, então, durante o recreio, observando na cantina, segundo o relato desse médico, quais eram os meninos que tinham mais poder aquisitivo, que compravam mais. Depois ele tinha contato com as pessoas da cantina para tentar aliciar aquelas crianças para o consumo da droga que ele iria vender na escola. O cidadão estava preso, depois foi liberado. Mas, então, essa posição, realmente, do ministro foi muito saudável. E também tem outro ponto que precisa ser considerado. Ninguém chama para debate o pai do drogado, que é a pessoa que sofre mais. Ouvir a mãe, ouvir o pai, exatamente, é que ouvir a família dos drogados, para você saber o dano irreparável, o sofrimento, a angústia dessas pessoas. Aí, não, vamos liberar, tem. Outra coisa, isso é tema, para ser objeto de um plebiscito, de uma consulta à população. Não, são as pessoas que estão investidas no poder supremo da nação, de fazer esse julgamento, elas têm a potencialidade, sobretudo, de tirar a lei de circulação, mas não de produzir uma norma em detrimento do interesse coletivo. A sociedade está querendo isso, a sociedade está à altura de receber a liberação das drogas sem o agravamento da violência, sem os danos irreparáveis que a população suporta no seu dia a dia, que você ressaltou aqui, você, Gabriel, e você, Rochelle, você não pode andar na rua sem ser molestado. A verdade é que querem comparar com países que já são liberados, que já é liberado, porém não mostra a parte ruim que existe nesses países, né? Os cartéis, o tráfico, tudo isso. Eu acredito que mostra só a parte boa, né? E aí também tem a questão de a estrutura aqui no Brasil, da mesma forma que não tem para liberar as armas, eu acredito que também não tem estrutura aí para liberar as drogas. Eu acredito que seja assim, né, doutor Djalma? É questão mesmo de estrutura que o Brasil não tem. Isso devia ser objeto, pelo impacto que isso causa na sociedade, sim, deveria ser objeto de uma consulta popular. Sim. O soberano do poder é o povo é que tem que decidir esses temas que são impactantes demais na sociedade para saber qual é a posição mais confortável para a sociedade em determinado momento. É isso, doutor Djalma. E como nós estamos fechando o mês de agosto, em 2 de agosto de 1939, Albert Einstein assinou uma carta que seria enviada a Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, avisando que os nazistas poderiam estar desenvolvendo armas nucleares. Em 2 de agosto de 1939, Albert Einstein assinou uma carta que seria enviada a Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. O texto advertia que a Alemanha poderia desenvolver bombas atômicas e pedia que Roosevelt agisse o mais rápido possível. O alerta foi um dos fatores decisivos para a criação do Projeto Manhattan, que desenvolveu as primeiras bombas atômicas dos Estados Unidos. O documento foi escrito pelo físico nuclear Leo Szilard e assinado por Albert Einstein. A missão de entregar a carta a Roosevelt ficou por conta de Alexander Sachs.
Apesar de ter sido elaborado em agosto, o documento só foi entregue em 11 de outubro, durante uma reunião presidencial. Após ouvir um resumo de saques da carta, Roosevelt autorizou a criação do Comitê Consultivo do Urânio. A primeira reunião do comitê ocorreu em 21 de outubro, liderada por Lyman Briggs, presidente do National Bureau of Standards. Na ocasião, o presidente liberou investimentos para experiências com nêutron, que seriam feitas pelo físico italiano Enrico Fermi, na Universidade de Chicago. A carta é frequentemente vista como uma das origens do Projeto Manhattan, o bem-sucedido projeto nuclear que viria a produzir as bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Apesar de não ter trabalhado no projeto atômico, de acordo com Linus Pauling, Einstein mais tarde teria se arrependido de ter assinado a carta, pois ela teria resultado na criação da bomba atômica. De acordo com Pauling, Einstein só teria assinado o documento por receio de a Alemanha ser o primeiro país a desenvolver armas nucleares. Então, doutor Djalma, a pessoa que criou foi a mesma que aconselhou não usar, né? Ele estava já temendo que o Hitler fosse utilizar desse artefato para... Imagine uma bomba atômica na mão do Hitler, um psicopata. E, por outro lado, fica provado aí que o homem, como disse o Freud, ele é agressivo e é autodestrutivo. Nós tivemos guerra na Europa em 1914, tivemos guerra em 1939, que veio terminar em 1945, com esse fim trágico que o Japão não queria se render, jogaram lá 2 bombas atômicas e hoje o mundo está ainda ameaçado com essa intransigência, com essa agressividade que também decorre da falta de educação lá para a cidadania. Você imagina se o Putin tivesse cultivado desde criança a ideia da solidariedade, se Hitler, Mussolini, etc., tantas pessoas que têm causado um mal-estar para o mundo, se essas pessoas tivessem cultivado na sua infância esse sentimento da empatia, da solidariedade, da justiça como virtude. O nosso problema é um grande desafio para que a humanidade conviva com a paz, com a harmonia, trabalhar desde a infância. Você imagina o Hitler na infância com 2 anos de idade. Seria possível que ele tivesse uma formação, uma personalidade que não o levasse a se transformar num monstro que dizimou vidas e causou danos irreparáveis à humanidade a partir da Guerra de 1939 a 1945, que levou os americanos a usar essa bomba atômica para causar mortes lá no Japão. É isso. Nós vamos agora para as considerações finais, doutor Djalma. Rochelle, uma alegria estar aqui no seu programa e cumprimentar os telespectadores e muito sucesso aí por Fortaleza na sua próxima jornada. É isso, Gabriel. É isso, queria agradecer a nossa companhia de quem está em casa, agradecer a sua presença, doutor Djalma, agradecer a Rochelle também e dizer que amanhã a gente está de volta e daqui a pouco tem Ferreira Aragão, né? Mas agora vou ter que mandar uns alôs aqui, Gabriel. Nós temos alô para mandar para o Carlão de Passaré, Maria das Graças, Jacarecanga, Costa Júnior, Novo Metrópole, Vairton, Cidade dos Funcionários, Edilane de Aracapé, Antônio de Brasília, olha o doutor Djalma, Valquíria Abreu Benfica, Vânia e Tony de Papicu. É isso, gente. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a sua audiência, dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.